Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Fácil Aprendizado, um vídeo meio diferente em contraste aos outros do canal. E hoje eu queria falar sobre o que foi a Revolução Francesa. Então não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Revolução Francesa de 1789 a 1799 foi um evento importante da França de cunho político e republicano, que marcou o fim da monarquia absolutista no país e o início da Idade Contemporânea. É importante destacar que a França está vivendo no período da monarquia absolutista, onde todo o poder é centrado nas mãos do rei, que não segue nenhum tipo de lei ou constituição. Desde a época do feudalismo, as monarquias absolutistas têm se dividido em três classes sociais, denominadas estados. O primeiro estado, que é o clero, aqueles que rezam. O segundo estado, nobreza. O primeiro e o segundo estado tinham vários direitos e quase nenhum dever. Eles usufruíam dos impostos para pagar os seus privilégios. Já o terceiro estado, que era a maior parte da população, é a burguesia, os comerciantes capitalistas, os camponeses e os sans-culottes, que eram a representação popular na Revolução Francesa. É também nessa época que se reforçava o movimento intelectual, político e social, chamado de Iluminismo. Dentre filósofos iluministas, um filósofo francês se destacou pela sua importância política tanto na França quanto em âmbito internacional. Foi Charles-Louis de Secondat, Barão de La Bradée e de Montesquieu, para os mais íntimos, Montesquieu, que reformulou a teoria dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes são muito utilizados em várias nações ao redor do mundo e foi muito importante para a Revolução Francesa. A teoria dos três poderes de Montesquieu e a República foram levados aos ouvidos do terceiro estado, que começaram a defender a teoria e o governo republicano, o que não agradou o primeiro e o segundo estado, por causa da repartição de poder e a perda de seus privilégios. O terceiro estado começou a se formar para fazer revoltas populares a favor da república e contra a monarquia absolutista do rei Luís XVI. Basilia era uma fortaleza construída especialmente para prender políticos que eram opositores à monarquia absolutista e defensores das ideias de Montesquieu. Basilia era uma fortaleza resguardada por vários guardas da corte real francesa, ou seja, ela era muito vigiada e difícil de ser derrubada. É aí que percebemos como o terceiro estado estava em maior número, porque em apenas algumas horas eles conseguiram derrubar a fortaleza de Basilia. A queda de Basilia foi um marco e o dia 14 de julho é comemorado na França o início da Revolução Francesa, mesmo não sendo. Por causa das grandes revoltas populares, aconteceu uma crise política e econômica, e o rei Luís XVI teve que convocar a Assembleia dos Estados Gerais, que era uma assembleia formada pelos representantes dos três estados. Na Assembleia dos Estados Gerais, que aconteceu no Palácio de Versalhes, eles discutiram diversos assuntos. Eles falavam principalmente sobre a autonomia política dos estados. O primeiro e o segundo estado eram conservadores e não queriam que nenhuma reforma ou revolução acontecesse. É claro, eles estavam com os privilégios. Já o terceiro estado e o baixo clero do segundo estado queriam algumas reformas políticas. Graças às discrepâncias políticas, o primeiro e o segundo estado conservadores se dividiram do terceiro e o baixo clero do segundo estado, que queriam reformas e revoluções no âmbito político. O terceiro estado e o baixo clero se
autoproclamaram representantes da França, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando uma Constituição francesa. É claro que o rei Luís XVI não ia deixar barato. Ele forçou os outros 2 estados a se unir a ele e convocou o exército para poder prender todos os republicanos e participantes da Assembleia Constitucional. Após a Assembleia Constitucional, os republicanos reconhecerem o ato tirano do Luís XVI, eles declararam guerra. E esse período pode ser definido como revoltas, Bastilha, muitos moquetes. Revoltas porque se iniciou o conjunto de revoltas populares que daria início à Revolução Francesa. Bastilha porque foi aí que começou a derrubada da fortaleza de Bastilha. Após Bastilha finalmente cair, o terceiro estado pegou os moquetes que conseguiram encontrar lá. Agora imagine o terceiro estado, que era composto por camponeses, burgueses, baixo clero, Assembleia Constituinte, os idealizadores de Montesquieu, os nacionalistas e iluministas, todos com moquetes contra 11% da população, é uma guerra e tanto. Após a tirania de Luís XVI for derrotada pelo terceiro estado, a Assembleia Constituinte pegou o poder na França, junto com o terceiro estado. E a primeira coisa que eles fizeram foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que funcionava como um tipo de constituição e tinha a célebre frase: liberdade, igualdade e fraternidade, ou em francês, liberté, égalité, fraternité, que se tornou símbolo da Revolução Francesa e da República da França até os dias de hoje. E é no dia 5 de maio de 1989 que se inicia a Revolução Francesa e também a Idade Contemporânea. Esse foi o fim da primeira parte sobre a Revolução Francesa. Ainda tem muito mais ao que contar. Vai ser uma série de 3 vídeos nesse mesmo formato. Se alcançar a meta de 11 likes, eu faço a segunda parte. Tchau! O povo velho e a nobreza, os 3 estados, que tristeza.